Bom, vamos lá. Vamos lá para uma questãozinha que fala sobre... Uma questão não, uma aula. Que fala sobre função do primeiro e do segundo grau, tá? Vamos nós. A primeira questão diz assim: a figura abaixo representa o gráfico de uma função f, cujo domínio é um intervalo fechado de -1 a 7. Então, se é um intervalo fechado, esse aqui também entrava, né? -1 a 7, que menor ou igual, né? Aí ele falou que era fechado, então a gente subtém esse aqui entre o -1 e que também entre o 7. Sabe-se que o segmento AB é paralelo ao segmento CD. Isso aqui é importante. Por que é importante? Porque se eles são paralelos, o segmento AB é paralelo a CD. O que a gente sabe do conceito lá da geometria analítica? Se eu tenho duas retas paralelas, na hora que eu coloco aqui uma horizontal, significa dizer que esse ângulo é igual a esse. Como a gente sabe que para a função do primeiro grau é importante esse ângulo, porque a tangente dele é numericamente igual ao coeficiente angular, se for na geometria analítica, a gente chama normalmente de M, na geometria, na função, a gente chama de A, tá? Então, se essas duas retas elas são paralelas, então significa dizer que eu vou conseguir ter os mesmos coeficientes angulares. Então, fala o seguinte: imagina que eu vou colocar uma reta bem aqui. Essa reta é a reta que vai passar pelo AB. Se tivesse tudo ok, né, se a figurinha tivesse bem tranquila, bem feita, aqui você teria o que eu estou dizendo, as duas retas paralelas, né? Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Logo, o que é que eu posso dizer sobre essas duas retas? Os coeficientes angulares são iguais, tá? Então, a gente sabe que, vamos chamar assim, ó, primeiro, o coeficiente angular, vou colocar M mesmo, tá? Da reta que passa por AB, é igual ao coeficiente angular da reta que passa por CD. Agora, por quê? Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você prestar atenção, o coeficiente angular podia ser a letra A também, tá? O coeficiente angular ele pode ser dado pela tangente, pelo ΔY sobre ΔX, ou então você pode fazer pela tangente do ângulo alfa. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Se você for fazer pela tangente, aqui vai ser um triângulo retângulo, esse cateto vai ser o oposto ao ângulo dado, o ângulo azul, então é 2, cateto oposto. E esse valor aqui é o cateto adjacente. Então a tangente é 2/3. Como é um gráfico que sobe indo para a direita, então é o gráfico crescente. E se eu não quiser usar isso, eu vou usar o ΔY sobre ΔX, não tem problema. Para isso eu tenho que ter dois pontos. O ponto A está em cima do eixo X, então o Y dele é 0, e o ponto B, ele é o ponto 2,2. Então, quando eu faço ΔY sobre ΔX, é 0 menos 2, menos 1 menos 2. Dá menos 2 sobre menos 3, que dá 2/3. Então, isso aqui é 2/3. 2/3, então tanto faz, tá? Então, já mostrei que os coeficientes angulares são iguais. Então, eu vou, a partir do segmento AB, eu vou calcular o coeficiente angular da reta que passa pelo segmento AB, tá? Então, eu vou chamar o ponto A de 1 menos 1 e 0, e o ponto B, ele é 2 e 2.
Então, quando eu vou calcular o coeficiente angular, que eu faço ΔY sobre ΔX, eu posso começar pelo ponto A ou pelo ponto B, não tem problema. Mas se eu começo o Y pelo A, o X também tem que ser pelo A. Como assim, Alexandre? O coeficiente angular, eu posso fazer YA menos YB, agora eu não tenho escolha, vai ser XA menos XB. Ah, Alexandre, eu quero começar pelo B, não tem problema. YB menos YA. Escolhi, agora eu não escolho mais. É o XB menos o XA. Aí eu não tenho mais escolha, tá? Então, quando eu vou lá e substituo os valores, o que é que nós temos? O coeficiente angular vai ser y do ponto A, 2, o y do ponto B, não, desculpa, o y do ponto A é 0, o y do ponto B é 2, sobre o x do ponto A é menos 1, menos o x do ponto B é 2. Então, o coeficiente angular vai ser menos 2 sobre menos 3. Logo, o coeficiente angular vai ser 2/3. Muito bem. Coeficiente angular 2/3. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou determinar a equação da reta CD. Como? Ou a lei de formação da função. O que a gente sabe sobre o segmento CD? Preste atenção. Eu já sei que o coeficiente angular é 2/3. E eu sei que o ponto C, ele é o ponto 4,2. Então, misturando aqui função do primeiro grau com analítica, existe a equação fundamental da equação da reta, na geometria analítica, que diz que y é igual, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Alexandre, não posso fazer para o sistema, não. Eu não posso dizer que y é igual a mx mais n, não. Também pode, tá? Não tem problema. Também pode. Vamos fazer? Tudo bem. Porque aí a gente pega só a mesma ideia da função, tá certo. Então, vamos lá. R vai ser y igual a mx mais n. Então, substituindo os valores. Aqui é x, aqui é y e aqui é n. Eu preciso do n de navio, né? Então, quando eu substituo, vai ficar assim, 2, que é o y do ponto, o m é 2/3, e o x é 4, mais n. Calculando o mc, fica 6, 3 por 3 dá 1, fica 2 vezes 4, mais 3n. Vai embora. Então, fica 6 menos 8, isso é igual a 3n. Menos 2 é igual a 3n, logo n é quanto? Menos 2/3. Mas, Alexandre, eu não estou vendo onde é que o n é o linear, né, onde corta o eixo y. Sim, eu não estou vendo. Não está vendo porque ele não continua. Mas se ele continuar, esse ponto aqui, ele vai ser menos 2/3, tá? Bom, então já tenho a equação da reta ou a lei de formação da função, que é quem? Y é igual a a 2/3 de x menos 2/3. Pronto. Então, f de x é igual a 2/3 de x menos 2/3. O que essa questão pediu? Ela pediu o f de 7 menos o f de 4,5. Na hora que eu pego o f de 7,
Vou ver aqui uma coisa. Só vendo aqui se eu errei aqui alguma coisa. Fica menos os 2, 4,5, 93. Deixa eu ver aqui. Coeficiente angular. O A é menos 1, 0, B é 2, 2. 0 menos 2, menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3, 2 terços. Vou pegar o outro ponto. Então, você vai ter 2 terços de x, dá 8 terços. 6 menos 8, mais 3. Tá. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu quero agora 3. Eu quero o f de 7. O f de 7 vai ser 2 terços vezes 7 menos 2 terços. Então, o f de 7 vai ser 14 terços menos 2 terços, que dá 12 terços, que dá 4. Agora, ele quer o f de 4,5. Então, vamos lá. 4. Quem é o f de 4,5? O 4,5, eu vou colocar... Tá bom, 4,5. Eu vou colocar no lugar do x, né? Então, vai ser 2 terços multiplicado por 4,5 menos 2 terços. Então, o f de 4,5 vai ser 2 vezes 4,5 dá 9, dividido por 3 é 3. Eu vou colocar 9 terços, menos 2 terços, para não ter que calcular o MMC, né? Então, isso aqui vai dar 7 terços. Pronto. Então, ó, o F de 7 é 4. E o F de 4,5 é 7 terços. Agora eu posso terminar. O F de 7 menos o F de 4,5. Isso vai ser igual. O F de 7, 4, menos 7 terços. 3 vezes 4, 12. Só ver aqui de novo as contas, né? Só para a gente não errar nenhuma conta. 3 vezes 4, 12. 12 menos 7, 5. Então, você vai ter 5 terços. E, nesse caso, nós vamos marcar o item C. Então, você viu que, antes da gente resolver a questão, eu falei sobre coisas que a gente podia implicar, né? São coisas que a gente pode movimentar, tanto na função do primeiro grau, como na função da equação da reta na geometria analítica. Vamos pegar aqui, pronto, essa questão, ela é de uma função do segundo grau. Beleza, então vamos lá. A quantidade de alunos da disciplina de cálculo 1 que estão presentes no dia X do mês de abril é igual ao valor da função f de x igual a x ao quadrado mais 14x menos 24. A quantidade de alunos da disciplina de cálculo 1 que estão presentes no dia X do mês. Dia 2 vai ser o f de 2. No dia 10 vai ser o f de 10. Se eu quiser saber o número de presentes no dia 29, vai ser o f de 29, tá? Os dias X em que as frequências dos alunos foram anotadas são aquelas em que o f de x é maior ou igual a zero, porque ele está falando de quantidade de alunos, só faz sentido, né? Se você tiver uma quantidade maior do que zero. Se a quantidade de alunos que compareceu
no dia de maior frequência, corresponde a 50% do total de alunos da disciplina, então o número de alunos da disciplina possui bom, se ela é uma função do segundo grau, a gente precisa analisar a função. F de x, fazer um rascunho. X2 mais 14x menos 24. O A é o quê? O A é positivo. Se o A é positivo, então eu tenho uma característica para o gráfico. O gráfico vai ser assim. Esse aqui vai ser o vértice, esse aqui você vai ter o y do vértice, e esse aqui vai ser o x do vértice. O que significa o x? O x é em que a frequência de alunos for anotada. São os dias que foram anotados, tá? São dias. Como é o x do vértice? Dia para que a frequência seja máxima, seja mínima. Nesse caso, seja mínima. Deixa eu ver. Bem aqui tem um menos. Bem aqui tem um menos. Espera aí. Não pode ser mínimo, não. Então, aqui, ó, tem um menos. Bem aqui, ó. Bem aqui. Essa função está escrita errada. Tá? A minha função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 24. Pronto. Agora eu posso fazer o que eu disse. Vamos lá de novo. O gráfico é isso aqui, ó. Aqui você tem um vértice. Aqui você vai ter o x do vértice. O que significa esse x do vértice? Dia para que a frequência é máxima. E aqui você vai ter o y do vértice. O que significa o y do vértice para esse nosso problema? Aí aqui vai ser a frequência, né? Frequência. Frequência máxima. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar o y do vértice. Como é que eu posso encontrar o y do vértice? Y do vértice pode ser menos delta sobre 4a. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas eu posso encontrar o x do vértice e também posso pegar e substituir na função. Então, vamos lá. F de x igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 24. Quem vai ser o x do vértice? Menos b sobre 2a. Quando eu substituo, x do vértice vai ser menos b menos 14. O a é menos 1 menos 2. Então, o x do vértice vale quanto? Vale 7. Ou seja, no dia 7, eu vou ter a questão do máximo, tá? Agora, como é que eu faço para calcular o máximo? Aí eu venho e vou calcular o y do vértice. 2. O y do vértice é menos delta sobre 4a, ou você diz que o y do vértice é o f do x do vértice. Ou seja, você vai pegar o x do vértice e vai substituir no x da função. Eu vou fazer desse jeito, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. O x do vértice vale quanto? Vou colocar aqui, ó. O x do vértice deu 7.
Então, quem vai ser o f de 7? O f de 7 vai ser menos 7 ao quadrado, mais 14 vezes 7, menos 24. E aí, f de 7 vai ser menos 49, mais 7 vezes 4, 28, 98, menos 24. Então, f de 7, nós vamos ter menos 49, menos 49 mais 98 dá 49. 49 menos 24 dá 25. Certo? Então, você tem a questão aí, 25, né? O f de 7 é 25, positivo. Então, presta atenção. No dia 7, eu tinha 25 alunos, que corresponde a quê? Que corresponde a 50% do total de alunos. Então, pronto, ó. Ele está dizendo e corresponde a, vou colocar outra cor, corresponde a 50% do total de alunos. Se eu encontrei que o total de alunos é 25, e esse 25 representa 50%, Alexandre, por que representa 50%? Porque a questão disso, não fui eu não. Ó. Se a quantidade de alunos que apareceu no dia de maior frequência, qual foi o dia de maior frequência? Foi o dia 7. Quantos alunos compareceram? 25. Essa galera que compareceu corresponde a quantos por cento do total? 50. Ora, se 25 é a metade, 50%, então o total vai ser quem? O total vai ser 50 alunos. Então, resposta. Você faz assim. 25 alunos, 50%. Quantos alunos? 100%. Então, o total de alunos é igual a 50 alunos. Deixa eu ver aí se eu errei alguma conta. Não. Então, nós temos aí o item E. Essa foi mais uma questão, só que essa questão foi uma questão de função quadrática. Função quadrática, função exponencial, quadrática, quadrática. Vou ver aqui. Essa aqui é a questão 10. A função do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Uma águazinha aqui. Em virtude da grande estiagem que assola o Nordeste brasileiro, principalmente no estado do Ceará, os reservatórios da cidade estão em estado crítico. Um estudo feito em abril em um dos nossos grandes reservatórios comprovou que ele vem perdendo água a uma taxa constante, ou seja, de tanto em tempo ele baixa o nível de água. No dia 12 de abril passado, o reservatório tinha 200 milhões de litros de água. No dia 21 de abril, ele estava com 164 milhões de litros de água. Então, a gente pode afirmar que no dia 30 de abril, então vamos lá, nós estamos do mesmo mês, então eu posso usar uma relação direta. Olha só. Ele fala que no 12 de abril,
ele tem 200 milhões. Fui para frente no tempo, 21 de abril. Avancei no tempo, mas diminuiu o volume, 164. Ou seja, diminuiu. Avancei um pouco mais. Eu fui para o dia 30 de abril. Aí ele quer saber qual é a capacidade. Bom, a gente já viu aí que é uma função decrescente. Por quê? Porque se você fosse, eu não vou fazer, mas se você fosse fazer o gráfico, seria assim. No dia 21 de abril é o menor? Não, dia 12. Você tem 200. No dia 21, você tem 164. E ele quer saber no dia 30. Como esse gráfico ele está subindo para a direita, então ele é um gráfico de uma função o quê? Decrescente. A reta é decrescente. Mas aí eu não vou fazer o gráfico. O que é que eu sempre faço? Coloco uma reta e coloco os 3 pontos. Está aqui um, está aqui o outro e está aqui o outro. Você vai ter aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quem são as coordenadas do ponto? A, dias e volume. Então, 12 e 200. Eu vou pegar o B. O B é 21, é o dia, e 164. E o terceiro, 30, e ele quer saber qual é esse volume. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma proporçãozinha. Como? Sempre na mesma sequência. 2,2. Vou chamar de 2, 3, 1, 2, 3, que é melhor para você entender. Ó, vou chamar isso aqui. Primeiro ponto. Esse aqui é o segundo. E esse aqui é o terceiro. Tem para onde correr, da esquerda para a direita tem que ser essa ordem. Então a gente faz x2 menos x1 sobre x3 menos x2. Troca x por y, fica y2 menos y1 sobre y3 menos y2. Agora, vamos substituir os valores. Substituindo os valores, nós vamos ter, vamos lá, 21 menos 12 sobre 30 menos 21. Isso vai ser igual a 164 menos 200 sobre V menos 164. 21 menos 12 dá 9. 30 menos 21 também dá 9. Isso vai ser 164 menos 200. Se fosse 160 menos 200, daria menos 40. Menos 36. Depois eu vejo as contas de novo, tá? Tá. Aqui você vai ter 1. Quando você multiplica menos, multiplica extremos, V menos 164 é igual a menos 36. Então, V vai ser 164 menos 36. V vai ser igual 164 menos 6 dá 158. 158 menos 30 é 128. Então, esse volume vale 128 milhões de litros. Então, aí a gente tem o item D. Vamos pegar uma de função. Vamos pegar uma de função do segundo grau.
Essa 7, eu acho que ela é um segundo grau. Certo, vamos lá. Em uma loja de brinquedos, não, uma loja de brinquedos está preparando uma promoção especial para o Dia das Crianças. Em determinado brinquedo, um determinado brinquedo está vendido por 200. E nessas condições, elas são vendidas 200 unidades. Então, se eu tiver um preço de R$ 200, eu vou vender 200 unidades. Após uma pesquisa de mercado, a loja descobriu que a cada redução de R$ 2, o preço do brinquedo, no preço do brinquedo, a quantidade vendida aumenta em 5. Para maximizar o lucro, o preço do brinquedo em reais deve ser. Então, tudo bem. Tudo bem, deixa eu ler aqui para pegar os dados. Ele está falando que é o lucro, né? Certo, então vamos lá. Vamos fazer aqui uma tabelinha. Vamos fazer aqui uma tabelinha que é assim. Valor, valor e unidades. Aí, a primeira ideia é o valor de R$ 200 para 200 unidades, né? Porém, para cá mesmo. Para uma redução de R$ 2 do brinquedo, a quantidade vem de 5. Então, vamos lá. Redução de R$ 2. Então, R$ 2. Eu estou reduzindo aqui, tá? Então, o valor vale 198. Só que a gente faz assim, 200 menos 2. A quantidade vai ser, para eu diminuir R$ 2, desconto, eu dei desconto de R$ 2, então aumentou 5 unidades. Ficou 205, que eu posso dizer que é 200 mais 5. Agora, se eu der R$ 4 de desconto, o novo preço vai ser 200 menos 4, que vai ser 200 menos 2 vezes 2, tá? Para a gente poder fazer uma relação. 200 menos 2 vezes 2. Agora o lucro não, unidades. Aumenta 5, aumentou 10. Mas 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Já que eu vou mostrar outra coisa. Se você tiver R$ 6, qual vai ser o valor? Vai ser 200 menos 6, que é a mesma coisa que 200 menos 2 vezes 3. Quantas unidades? Eu vou vender 5 para cada R$ 2. São R$ 6, então eu vou somar 15. Então fica 200 mais 5 vezes 3. O que é que a gente precisa visualizar? E quando eu tenho uma redução de R$ 6, eu posso dizer que R$ 6 é 2 vezes 3. Então, esse 3 e esse 3 são iguais. Quando eu digo que a redução é R$ 4 eu posso dizer que é 2 vezes 2. Então, aqui é 2 e esse aqui também ficou 2. Quando eu tenho o R$ 2 limpo, né, e seco, isso aqui é 1, isso aqui é 1. O que você está tentando mostrar? Uma relação, tá? Entre valor e quantidade de unidades. Então, se eu continuo, né, nessa ideia, se eu continuar e der um desconto de X reais,
Claro que, pelo contexto da questão, eu não posso dar R$ 5. Por que eu não posso dar R$ 5? Ou, perdão, por que eu não posso dar um desconto de R$ 5? Porque eu só dou desconto de R$ 2, de R$ 4, tá? Então, eu tenho que raciocinar. Então, se eu der X reais, o valor vai ser 200 menos 2x, multiplicado por 200 mais 5x. Para cada 2 de um lado, para cada 2 de um lado, do outro você vai ter 5. Então, pronto. Então, nesse caso, o faturamento vai ser 200 menos 2x, multiplicado por 200 mais 5x. O faturamento vai ser 40 mil mais 1.000x menos 400x menos 10x2. Então, esse faturamento vai ser menos 10x2 mais 600x mais 40 mil. O que eu disse, ó, essa equação é uma equação do segundo grau, né? Como está relacionando dois conjuntos, a gente chama, não equação, a gente chama de função, tá? Certo, trazer para cá, para a gente poder se organizar. Bom, agora vamos ao que ele quer. Para maximizar o lucro, o preço do brinquedo é. Então, essa função, ela é uma função o quê? Ela é uma função do segundo grau, onde você vai ter valor máximo. Alexandre, por que eu vou ter valor máximo? Porque o A é negativo. Então, você tem aqui, ó, o vértice. Aqui vai ser o x do vértice. E você vai ter o y do vértice. Ele quer saber o preço do brinquedo em reais deve ser. E não está pedindo o lucro. O lucro seria isso aqui, ó. Isso aqui seria o lucro máximo. Mas ele não está pedindo isso. Isso aqui é o preço, né? Preço. Só que aí é o preço que eu vou tirar, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice vai ser... É a condição. Né? O x do vértice é também como a gente chama de condição. Então, o x do vértice vai ser menos b sobre 2a. É isso? É. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 30, né? 30? 30. Isso. Só que aí eu preciso saber a questão para o lucro, né? É o lucro. Então, o que é que a gente tem por ideia do lucro? Descontando, entre aspas, né? Descontando o desconto. Então, qual é o preço que vai ser a resposta, né?
Ó, aqui é quanto eu tenho que tirar, tá? Não é o valor, não é o preço, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: eu tenho que tirar quantos R$ 2? 30. Eu tenho que tirar R$ 32. Olha, se eu tenho que tirar R$ 32, eu tenho que tirar quantos reais? 60. Então, pronto. Qual era o preço original? 200. Então, você faz assim, 200 menos 30 vezes 2. Por quê? Porque é a quantidade de R$ 2 que eu tenho que tirar, tá? Então, isso aqui vai ser 200 menos 60. Então, isso vai dar 140. Eu não estou perguntando quantos reais eu vou estar de desconto. Não, eu estou perguntando quanto deve ser o preço, tá? Então, eu vou ter R$ 140. Então, a resposta certa, item C. Só ajeitar aqui para ficar tudo enquadrado da melhor forma possível. Pronto. Vamos procurar uma outra de função do primeiro grau. Deixa eu ver aqui. Vou ler essa aqui, se dá para a gente fazer agora. Tá. Vamos lá. As residências do distrito de Feiticeiro, em Jaguaribe, no estado do Ceará, que estão conectadas à rede de abastecimento d'água, pagam uma taxa fixa mensal, acrescida de uma outra taxa variável em metros cúbicos de água consumida, por metro cúbico de água. Por exemplo, uma residência que gasta 2,5 metros cúbicos paga R$ 90. Enquanto outra residência que gasta 4 metros cúbicos paga R$ 105. Sendo assim, podemos concluir que o consumo d'água de uma residência cuja conta foi de R$ 130. Então, eu estou, de novo, fazendo relações. Eu estou relacionando 2,5 metros cúbicos com R$ 90. Eu estou relacionando 4 metros cúbicos com R$ 105. E eu estou relacionando, aliás, aí eu quero saber com R$ 130. Então, vai ser de novo aquela reta que a gente faz. Aqui nós vamos ter o primeiro ponto. Aqui vai ser o segundo. E aqui vai ser o terceiro. Alexandrino, quem é o primeiro ponto? Quem é o segundo ponto? Quem é o terceiro ponto? Você decide, tá? Você decide. Primeiro ponto, eu vou pegar 2,5 e 90. Então, aqui vai ser 2,5 e 90. O segundo vai ser 4 e 105. E o terceiro, ele quer saber a quantidade de metros cúbicos, consumo, volume, para um valor de R$ 130. Então, pronto. O que é que vamos fazer? Vamos lá para a proporção. 2 menos 1. 3 menos 2. 2 menos 1. 3 menos 2. Agora substitua. Vai ficar, ó, aqui é o x1, y1. x2, y2. x3, y3. Então, o que é que nós vamos ter aqui?
4 menos 2,5 sobre 130. Não. V menos 4. Agora eu vou pegar o Y. 105 menos 90 sobre 130 menos 105. 4 menos 2,5 dá 1,5 sobre V menos 4. 105 menos 90 dá 15 sobre 25. 1,5 por 1,5 dá 1. 15 dividido por 1,5 dá 10. Multiplica meios, multiplica extremos. 10V menos 40 é igual a 25. Então, 10V é 65. Então, V vai ser 6,5. Estou conferindo aqui mais uma vez as contas, né? Tá tudo ok. Que é a resposta item A. Aí, como toda vez que for uma equação da reta, ou se for uma função do primeiro grau, dá para a gente fazer essa proporçãozinha? Quando você tiver certeza que o andamento da questão é o andamento de uma função quadrática, desculpa, função do primeiro grau, então eu consigo sempre fazer essa relação, tá? Isso mesmo. Certo. Então vamos lá. Essa foi de primeiro grau. Vamos procurar uma outra questãozinha de segundo grau. Estamos alternando, né? Essa aqui é a função do primeiro. Essa aí saiu. Ó, essa aqui é a mesma ideia daquela outra, tá? Então, aí... Vamos para essa terceira. Deixa eu só ler aqui, ver se está dentro da minha ideia aqui. Porque às vezes eu boto a questão, eu quero abordar cada um do tipo, né? Uma cultura de bactérias, cuja família inicial era de 300 elementos, foi testada no laboratório sobre a ação de uma certa droga. Verificou-se que a lei de sobrevivência dessa família obedecia a relação F de T igual a T2 mais T. AT2 mais T, onde F de T é igual ao número de elementos vivos no tempo T, dado em dias, e A e B são constantes que dependem da droga aplicada. Verificou-se também que a família morreu quando T igual a 10. Isto após o início da experiência. Portanto, no 8º dia do início da experiência, o número de elementos dessa família era. Veja bem, o que é o F de T? Cada função, já disse isso várias vezes. Toda vez que você tiver uma função, uma equação, seja na física, na química, vai ter ou vão ter letras. Então, você precisa saber quem é quem. No caso do F de T, é a quantidade de indivíduos, eles chamam de indivíduos, elementos. É o número de elementos vivos, tá? E o T em dias. Ó, aí ele fala que o T é dias, ó. Dias. O que é que ele perguntou? O número de elementos. Onde? No 8º dia. Então, o que é que ele quer? Vamos colocar aqui. Ele quer, quando T for 8,
ele quer saber quem é o f de 8. Perfeito? Então, eu tenho que saber, para eu determinar, calcular o valor do f de 8, eu preciso saber quem é a função. Então, vamos aqui ver o que é que ele deu. O que foi que ele deu? 300, ele deu lá em cima, ó, 300 indivíduos da bactéria, né, bactérias, foi testado, ou seja, inicialmente nós tínhamos 300 elementos. Então, quando T for 0, o F de 0 é 300. Beleza. Aí o que mais ele diz? A família morreu em T igual a 10. Se a família morreu, não tinha ninguém mais vivo. Então, quando T for 10, o F de T não tem mais ninguém vivo. Então, o F de T é 0. E agora, vamos substituir, né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente pode ter aqui? Ele te deu a função f de t igual a T2 mais B. O f de t elementos vivos. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar a primeira informação. A primeira informação é no início de tudo. Então, quando o t for 0. Quando o t for 0, eu vou ter f de 0 vai ser igual a A vezes 0 ao quadrado mais B. F de 0 é a quantidade 300. Vai ser igual a B. Ou seja, já melhorei mais um pouquinho a minha função, né? A minha função, ela já vai ser f de t. Ó, a minha função já vai ser f de t igual a AT2 mais 300. Por quê? Porque eu determinei que o valor de B vale quanto? Aí vamos para outra informação. Qual é a outra informação? A outra informação é morreu todo mundo. É quando o T for quanto? Quando o T for 10. O F de 10 vale 0. Então vamos. Qual é a minha função? F de T é igual a T2 mais 300. Agora vamos substituir. O F de T vai ser, quando o T for 10, vai ficar F de 10 igual a A vezes 10 ao quadrado mais 300. O F de 10 é 0. Isso vai ser igual a 100A mais 300. Vai para lá. Fica 100A igual a menos 300. Então, o valor do A é igual a menos 3. Deixa eu ver se tem alguma conta errada. Não, melhorei mais. Por que eu melhorei? Porque eu determinei quem era o A e quem era o B. Então, agora eu tenho minha função. Quem vai ser minha função completa? F de t vai ser igual a menos 3x ao quadrado. Não, perdão, 3t. 3t ao quadrado mais 300. Pronto. Certo. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber no oitavo. Então, você vai calcular f de 8. Ele quer saber quando o f for 8. Então, o f de 8 vai ser menos 3 vezes 8 ao quadrado mais 300. F de 8 vai ser menos 3 vezes 64 mais 300. Então, F de 8 vai ser, quando você multiplica,
3 vezes 4, 12. 18, 19. Mais 300. Então, f de 8 vai ser 108. E aí nós temos o item A. Ver quantas questões eu resolvi. Eu tenho que deixar pelo menos umas 4 para você tentar. Vamos ver aqui no começo. Fiz a primeira, a segunda, a terceira, não fiz a quarta, não fiz a quinta, não fiz a sexta. Fiz a sétima, não fiz a oitava. Fiz a nona e fiz a 10ª. Então, eu tenho aí... Vamos fazer mais uma. Vamos fazer essa... Ficou de gaiata aí, essa função exponencial. Vamos lá. A função exponencial está de gaiata aí, né? Só tem ela. Então, vamos fazer. A vacinação é uma das mais eficazes. A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir doenças infecciosas e proteger a saúde pública. Ela consiste na administração de vacinas, que são preparações contendo agentes patogênicos enfraquecidos ou mortos, fragmentos desses agentes ou toxinas produzidas por eles. Essas vacinas estimulam o sistema imunológico do corpo a produzir uma resposta imune, desenvolvendo assim imunidade contra a doença-alvo, sem causar a doença em si. Suponha que a concentração de um medicamento no sangue de um paciente T horas após uma injeção é dada por C de T igual a C0 vezes 1 meio elevado a 0,25 T miligramas por mililitro, onde C0 representa, C0 é isso aqui, ó. Representa a concentração inicial de tal substância no organismo do paciente ao receber a medicação. De acordo com essas informações, após quantas horas a concentração dessa substância no organismo do paciente equivalerá à 8ª parte da concentração inicial. Então, veja, o que é que ele quer? Ele pergunta, após quantas horas? Ele quer o tempo. Após quantas horas o quê? A concentração equivalerá à 8ª parte de C. Tá? Então, traduzindo, o que essa questão quer? Quer saber o valor de T para que a concentração neste tempo seja a 8ª parte de C0. Onde o que é o C0? O C0 é a concentração inicial. Então, na hora que eu coloco aqui a função, f de t vai ser igual a C0 vezes 1 sobre 2 elevado a 0,25 t. Então, o f de t, na verdade, c de t, foi mal. C de t. O c de t é C0 sobre 8. Isso vai ser igual a C0 vezes 1 meio elevado a 0,25 t. Ó, vai embora. Fiquei com 1/8 igual a 1 meio elevado a 0,25 t. Ora, quando tem 8 e a base é 2, quando tem 1 meio e a base, quando tem 1/8 e a base é 1 meio, eu fico tranquilo, porque eu posso escrever uma base na outra. 1/8 é a mesma coisa que 1 meio elevado a 3.
Então, aqui vai ser 1 meio elevado a quanto? 0,25t. As bases iguais, se eu tenho a elevado a x igual a elevado a y, essas bases são iguais. Então, eu derrubo os expoentes, tá? Então, aqui eu posso descer os expoentes. Então, fica 3 é igual a 0,25t. Eu vou multiplicar por 100. Por quê, Alexandre? Multiplicar por 100 porque tem duas casas decimais aqui. Ó. Quando eu multiplico por 100, fica 300 igual a 25t. Então, quem é o valor de t? O valor de t vai ser 300 dividido por 25. Se fosse 300 dividido por 50, seria 6. Mas 300 dividido por 25 dá 12. Então, nós temos aqui letra D. Beleza? Dessa forma, ficam apenas 3 questões para você. Tá? Beijo grande, fique com Deus. E logo mais a gente fala sobre mais questões, tá?